Olá, meus amigos. Hoje nós vamos tratar de um assunto referente à predição de valores genéticos. É um tema aplicado à área de melhoramento de plantas ou melhoramento de animais, mas que envolve predições e, consequentemente, guardadas as devidas proporções, a gente poderá extrapolar para uma série de outras situações além do problema da genética. Nós vamos estar discutindo aqui sobre regressões, sobre predições baseadas em inteligência computacional, usando, por exemplo, percepto multicamada, e usando também aprendizado de máquina. Nós vamos tratar de uma aplicação, de um exemplo, onde a gente poderá recorrer a diversos conhecimentos para apresentar solução a esse problema. Pois bem, vamos dar início localizando então o nosso problema. Nós vamos considerar que existe uma característica bastante importante de interesse do agricultor, do produtor, do melhorista. É uma característica que tem uma manifestação relativamente simples. Ele apresenta apenas dois padrões fenotípicos, alto teor e baixo teor, de um determinado produto. Vamos imaginar que esse alto teor representa 4 mg de alguma substância importante e baixo teor 2 mg. Nós, então, pretendemos entender a herança dessa característica, como é que isso funciona, como é que é passado as informações de gerações para gerações, e nós também pretendemos predizer, se eu tiver um determinado indivíduo da minha população, nós gostaríamos de saber se esse indivíduo vai apresentar, então, alto teor ou baixo teor, vai proporcionar em torno de 4 ou em torno de 2 mg. Para isso, nós vamos fazer um experimento. Esse experimento vai envolver uma população, no caso específico, uma população F2, bastante interessante em estudo genético, e está representada por 500 indivíduos. Bom, como é que nós podemos resolver esse problema? De entender o mecanismo de herança, de hereditariedade da característica e predizer o valor a ser manifestado por determinado indivíduo. Nós vamos dizer que esse problema tem respostas baseadas em diferentes conhecimentos. Um deles seria a genética mendeliana, outro seria a genômica, outro seria a genética quantitativa, outro seria a abordagem utilizada em seleção genômica ampla, outro poderia ser o uso de redes neurais e, por fim, a árvore de exceção. Existem, obviamente, várias maneiras de resolver esse problema com vários aplicativos. Uma das formas, uma das soluções, ou instrumento que poderia prover soluções para esse problema, é o uso do aplicativo Genes, que a gente poderá estar ilustrando posteriormente como é que a análise poderia ser feita. Pois bem, então vamos dar início às soluções desse problema. Então vamos imaginar que a solução desse problema vai ser dada com base em aspectos de genética mendeliana e suas variações. Então nós vamos considerar que nós estamos levando esse problema para um determinado pesquisador e ele tem conhecimento sobre genética mendeliana. Então ele vai fazer o seu estudo. O seu estudo será de herança do teor de um determinado produto em uma população, no caso aqui foi escolhida uma população F2, para uma espécie importante. Ele, no seu projeto, ele vai apresentar a introdução, descrever essa característica importante, que é o teor de um produto manifestado na folha, na raiz, ou qualquer que seja o local da planta. A manifestação fenotípica, ele vai avaliar os indivíduos que manifestam com alto teor ou com baixo teor. Esse estudo vai ser realizado numa espécie e, para informação do leitor, trata-se de uma espécie diploide com um número básico de cromossomo
em célula somática, 2N igual a 2x igual a 10. Né? O número básico x igual a 5 cromossomos. E ele realiza um experimento. E ele vai descrever o material e o método de análise. O experimento próprio para estudar herança é um experimento tal como preconizado pelo Mendel. Né? Você faz a análise de gerações, escolhe genitores puros, homozigotos, contrastantes, cruza, obtém F1 e obtém F2. Bom, foi o que foi feito. O pai 1 manifestando baixo teor, foi cruzado com o pai 2 manifestando alto teor, obteve-se uma F1 e posteriormente gerou-se a F2 segregante e analisou-se cerca de 500 indivíduos. Pois bem, então como é que nós podemos responder sobre a herança desse caráter usando então o nosso conhecimento genético mendeliano? Aparentemente é simples, basta eu fazer contagens daqueles indivíduos, o número de indivíduos alto e baixo, e posteriormente aplicar um teste de proporção genética. Né? Esse teste mais apropriado é um teste Q-quadrado, onde a gente vai comparar o observado com o esperado, e esse esperado em cima de uma hipótese que eu estou formulando. Bom, vamos imaginar que ao realizar esse experimento, que tinha 500 indivíduos, eu encontrei 283 plantas manifestando alto teor e 217 plantas manifestando baixo teor. Então essa é a minha única informação e eu tenho que responder aquelas questões. Como que é a herança do caráter? Como é que eu posso predizer um determinado indivíduo se ele vai manifestar alto ou baixo? Então a herança, né, eu vou responder então comparando observados com esperados. Como existe uma segregação, eu posso formular a hipótese de que esse caráter está sendo regulado por um gene, consequentemente, uma segregação do tipo 3:1, um gene. Na F2, você espera segregar 3:1, se exibir dominância completa. 1:2:1, se exibir ausência de dominância. 2:1, por exemplo, se tiver uma letalidade. Você pode testar também hipóteses de dois genes com interações. Existem vários tipos de interações epistáticas, né? 9:3:4, 12 para 3:1, ou outras proporções, como são duas classes fenotípicas, obviamente seria apropriado testar 9:7, 13:3, 15:1. Também posso pensar que o caráter é regulado por 3 genes. Algumas hipóteses razoáveis seria 37:27, 63:1. Então, posso formular várias hipóteses, para cada hipótese eu tenho valores esperados e vou confrontar com valores observados. A estatística apropriada é a estatística de Q-quadrado, eu vou obter os valores e, posteriormente, eu vou quantificar o P-valor. Né? Percebo que, para a hipótese de que o caráter é controlado por 2 genes, com segregação 9:7, o valor de P-valor é 87,46%. Então, se eu rejeitar essa hipótese, né, eu estaria 87% de erro, um erro considerável, indicando a não rejeição. O apropriado é não rejeição da hipótese, e eu assumo, então, eu respondo que o caráter é regulado por 2 genes. Como o caráter é regulado por 2 genes, que controlam, né, nós estamos diante de um problema de epistasia. Por definição, nós temos epistasia envolvida. Que tipo de interação? Né? A interação é denominada de genes duplo recessivos, sem efeito cumulativo. Isso está na literatura. E aqui eu tenho o meu modelo preditivo. Né? Eu tenho, dentro dessa proporção 9:7, eu vou imaginar que existe a ação de 2 genes, o gene A e B, essa via biosintética, em que existe uma substância S1, uma substância precursora que daria baixo teor. A ação desse alelo Lagrange determina a produção da enzima E1, que desdobra S1 e S2, que, se acumulado na célula, também proporciona baixo teor. Mas, se tiver um V grande, ele desdobra, né, pela ação catalítica de E2, desdobra S2 e S3, produzindo alto teor. Então, eu posso,
predizer qualquer tipo de indivíduo. O que acontece com o indivíduo A grande, A grande, B grande, B grande? Olha, a via vai até o final da alto teor. O que acontece com o indivíduo A pequeno, pequeno, B pequeno, B pequeno? Se eu tenho essa informação, eu vou imaginar que haverá um bloqueio na via e ele vai manifestar baixo teor. Então, é essa a minha resposta, ou seja, a genética mendeliana com as suas variações, que é um caso de epistasia, apenas analisando as proporções, ela me dá a ideia do controle gênico, da complexidade do controle gênico daquela característica, e eu também posso predizer um determinado cruzamento, A grande, B pequeno, com A pequeno, B grande. Por exemplo, dois indivíduos com baixo teor, ao ser cruzado, é possível, inclusive, sair alto teor. É uma informação extremamente relevante para fins de melhoramento. Então, unicamente, a proporção dessas classes de alto e baixo teor, 9:7, gera essa via, e essa via biosintética é uma via preditiva. Basta eu ter essas informações. O que daria o indivíduo A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno? Você tem A grande, ele vai até S2, mas você tem B pequeno, há um bloqueio. Consequentemente, ele é um fenótipo 2, é um fenótipo baixo teor. O modelo preditivo está, então, apresentado usando estatística de Q² aplicado a contágios. Bastante interessante e útil para o melhorista. Pois bem, mas é possível que esse pesquisador, ainda interessado no entendimento do controle genético e da predição, ele tenha feito um outro experimento. Esse experimento, um novo experimento, ele tem a fenotipagem daqueles 500 indivíduos com baixo teor e alto teor, mas ele tem uma informação adicional. Ele tem informações de marcadores moleculares. E vamos imaginar que ele conseguiu a genotipagem, as informações de 200 marcadores com padrão codominante. E ele, além de querer entender de fato quantos genes controlam a característica, como é que funciona, ele gostaria de predizer o valor fenotípico dos indivíduos, e ele gostaria de, no futuro, ele nem sequer fenotipar os indivíduos para saber se é baixo e alto. Ele quer, por meio de um determinado marcador, marcador 1, marcador 2, marcador 200, se tiver a informação do marcador, ele poderá saber qual que é o fenótipo apresentado por aquele indivíduo. Pode ser em estágio de plântano. Basta ter a genotipagem e ele vai saber, então, qual que seria o fenótipo apresentado. Mas qual marcador vai ser útil? Quantos? Onde estão localizados? Então, nesse caso, como ele tem uma população F2, ele pode responder essas questões de hereditariedade, de predição, por meio do mapeamento que ele vai fazer dos marcadores e identificar os genes controladores daquela característica, que é o teor de um determinado produto em uma determinada população. Então, ele vai explicar a importância que existe esse estudo, tentando buscar entre 200, entre 1.000, entre 5.000, 50.000 marcadores, aqueles que seriam importantes no processo preditivo. Quantos e quais será, vai se tornar uma informação bastante importante. O experimento é o mesmo. Ele tinha os pais contrastantes, cruzou o pai 1 com o pai 2, obteve a F1, obteve a F2, que foi, então, fenotipado. Eu sei informações quanto ao teor, mas foi também genotipado. E a genotipagem, aqui apenas ilustrativo, envolveu 200 marcadores. Bom, como é que nós podemos responder essa questão? Essa questão pode ser respondida dentro de uma área da genética, que é a genômica clássica. A genômica clássica, ela te dá uma série de informações, e vai te permitir várias conclusões. Nessa análise genômica, nós precisamos saber a qualidade, e se cada informação de marcador atende às nossas expectativas genéticas.
Posteriormente eu vou fazer o mapeamento, ou seja, eu vou organizar esses marcadores, são 200, mas eles podem ser agrupados em 2 grupos, 3 grupos, 10 grupos, né? Nós temos que considerar que a nossa espécie é uma espécie diploide cujo número básico x é igual a 5. O ideal seria recuperar esses 5 cromossomos, o número de grupo de ligação retratasse o número básico de cromossomo da espécie. Então, se puder recuperar 5 grupos de ligação, seria o ideal. E a gente vai localizar, né, os genes que de fato controlam a manifestação fenotípica. E esses genes vão estar próximos, bastante ligados, é possível que esteja bastante ligado a um desses marcadores. Então, o método vai ser da análise genômica. Nós vamos fazer inicialmente um teste de segregação, marcador por marcador. Posteriormente, nós vamos mapear esses marcadores, nós vamos calcular a distância de cada par de marcador, nós vamos então agrupá-los e estabelecer um mapa genético. Depois, dentro desse mapa genético, nós vamos então responder à questão do melhorista, né? Dentro desse mapa, quantos e quais são os locos controladores da característica que eu estou analisando. Então, existe primeiro uma análise única, exclusivamente molecular, e na segunda etapa nós inserimos a informação da característica que tem o fenótipo alto e baixo. E aí, então, nós localizamos, detectamos os QTLs. Então, vamos para a primeira etapa, a etapa de avaliação única e exclusivamente dos marcadores. Nós podemos e devemos perguntar se os marcadores segregam mendelianamente. Se é um marcador codominante, nós temos uma expectativa de que a segregação ocorra na proporção de 1 para 2 para 1. Essa é a expectativa mendeliana, né, para um marcador que exibe 2 alelos codominante. Eu tenho 200 marcadores, vou fazer 200 testes, né? Aí, esses testes são testes múltiplos, eu tenho que adotar um nível de significância. Posso adotar um nível de significância individual para análise, para conclusões individuais. Eu posso adotar um nível de significância conjunto, global, e nesse caso eu tenho que fazer algumas correções. As correções recomendadas são proteção do bom ferrônio ou usar o FDR, que é a taxa de falsa descoberta. Nós não vamos preocupar com esse aspecto agora, nós vamos apenas dizer que eu fiz teste individualmente, um por um, e adotou-se então um nível crítico de 5%. E a gente chegou à conclusão de que daqueles 200, 9 apresentava distorção de segregação mendeliana. Às vezes isso é preocupante, né? A gente pode excluir esses 9 marcadores, ou nós podemos manter esses marcadores na análise, mas destacando o nome dele, a gente coloca lá um asterisco para que o leitor seja avisado que houve um problema de distorção de segregação, né? Nesse caso específico, onde o nível de significância foi adotado como individual a 5%. Com proteção por ferrônio, muito provavelmente uma análise conjunta indicaria que todos eles em conjunto segregam de acordo com a expectativa mendeliana. Pois bem, então, uma vez que a gente passa por essa fase, nós damos continuidade à análise genômica e nós vamos então calcular a distância par a par, né? Vou fazer uma matriz de distância cuja dimensão é 200 por 200. Tendo de posse dessa matriz de distância, eu vou fazer um agrupamento, né? Responder quais são os marcadores que pertencem ao mesmo grupo de ligação. Tem que adotar critérios referentes à distância, onde nós podemos considerar marcadores ligados, normalmente a distância de 30 centimógrafos, e também podemos recorrer a uma informação adicional, que é o LOD. Normalmente nós gostaríamos que o LOD fosse acima de 3, ou seja, a probabilidade de estar ligado é mais de 1000 vezes maior do que a probabilidade de não estar ligado. Com isso eu consigo então fazer um agrupamento e posteriormente eu faço o melhor ordenamento e obtenho então o meu mapa genético.
felizmente, de forma interessante, a gente percebe que o mapa genético recuperado, ele traduziu, né, os 5 grupos de ligação, que corresponde ao número básico de cromossomo da espécie. Então nós teríamos aqui o grupo 1, com o marcador 1, 2, 3, 4, até o marcador 40. Aqui um outro grupo de ligação, com 41, 42 até 80. Aqui do 81 a 120, do 121 a 160 e assim vai até o último grupo, do 161 até 200. Refere-se, então, são mais ou menos grupos de ligação próximos de tamanho, cerca de 200 centimóveis. Então, essa é uma informação interessante que a genômica me dá. Para que ela serve? Bom, ela é útil para várias coisas, inclusive para responder à questão que eu estou apresentando. Ou seja, eu tenho uma característica. E eu estou perguntando, já sabia pelo estudo da genética mendeliana e suas variações, pela análise de proporção, que essa característica está sendo controlada por 2 genes. Bom, agora é uma nova abordagem, vou até esquecer quantos genes controlam essa característica. Eu vou querer identificar quantos e quais seriam esses genes, onde eles estão localizados. São 2 mesmo? São 3? São 4? Estão no mesmo grupo de ligação? Estão em grupo de ligação diferente? Então, para isso, basta utilizar alguma técnica de detecção de QTL. Existem várias técnicas. As 2 mais utilizadas, intervalo simples e intervalo composto. Nesse procedimento de intervalo simples, que é o resultado apresentado, eu vou investigar em cada cromossomo a presença de algum QTL que controla aquela característica. E essa análise é feita de intervalo por intervalo. Então eu vou, nesse grupo de ligação, existe o marcador 41 e 42, e eu vou então estar questionando. O QTL está entre o marcador 41 e 42? Depois eu pergunto, está entre o 42 e o 43? Está entre o 43 e o 44? E assim eu vou formulando as perguntas. Essas perguntas são análises de regressão. Eu faço regressão, o valor fenotípico é função, né, de informações que existem entre o marcador 41 e 42. Existe probabilidade de o QTL estar presente aqui dentro. Pois bem, então nós estamos investigando a presença do QTL, é um modelo que é levado em consideração essa informação. E vai então me dar a informação. Essa análise me responde com valores de Y. Né? Essa bolinha representa o marcador 41, 42, até o marcador, que é o marcador 80. Aqui são os intervalos. Então, ao perguntar se o QTL está aqui, vai haver respostas. Essas respostas são dadas em termos de verossimilhança, ou nesse caso, em termos de LOD, né? Que é o logaritmo decimal da verossimilhança, da presença, da existência do QTL, ou não, dentro daquele intervalo. Então, eu vou perceber que existiu um valor considerável aqui neste grupo de ligação, que corresponde exatamente ao ponto em cima do marcador 60. Né? Então, eu vou dizer, esse valor de LOD é alto, né? Posso ter uma razão de verossimilhança para a aplicação de um teste estatístico. Então, esse valor aqui, ele é alto, e alto quanto? Normalmente admite um valor igual a 3, mas poderia ser feito um teste da razão de verossimilhança para saber sobre a significância. Então, eu vou declarar que existe sim, né, um QTL, um loco controlador da minha característica. Onde? Aqui, nesse ponto, nesse grupo de ligação, correspondente ao marcador 60. Se eu for investigar outro grupo de ligação, também vou fazer a pergunta. E percebo que os valores de LOD são muito pequenos. Então, nesse grupo de ligação, eu não detectei nenhum QTL. Vou fazer a pergunta nesse grupo de ligação. Nesse existe um pico, existe uma resposta bastante elevada. Né? Um valor acima, muito acima de 3, tá? Um LOD de 77. Onde estaria localizado? Né? Ele corresponde nessa posição aqui, que é exatamente a posição onde está o marcador 20. Então, existe um QTL, um grupo de ligação, achei um segundo QTL.
Eu tenho 5, tenho que investigar os outros 2 grupos. Também não detecto nada aqui e não detecto nada aqui. Apesar desses picos, vocês percebem que o valor de LOD aqui máximo é 2, é menos do que 3. Então, eu chego à conclusão semelhante àquela que eu obtive pela abordagem da genética mendeliana. Eu agora, numa nova abordagem da genômica, onde eu vou procurar quantos, então eu achei 2. E tem uma resposta adicional. Esses 2 QTL, esse Q1 e Q2, estão próximos, estão marcados com 2 marcadores, o marcador 60 e o marcador 20. Esses 2 marcadores estão localizados bem próximo desses locus controlador da característica, que eu já sei pela genética mendeliana, né? Aquele outro pesquisador já tinha publicado, dizendo então que esses 2 marcadores estão atuando de uma forma a se interagir. Existe uma interação epistática, né? Que gerou aquela proporção 9:7. Aqui nós estamos dizendo que existe de fato 2 QTLs. E são marcados em grupos de ligação diferentes e pelos marcadores importantes, o marcador 20 e o marcador 60, que serão utilizados para fins de seleção assistida. Bastante interessante. Pois bem, nós podemos então responder novas questões. Nós agora sabemos então, pelo primeiro estudo, que existe uma epistasia, pelo segundo estudo, que de fato existe 2 QTLs, e esses 2 QTLs são marcados. Tenho 200 marcadores, mas 2 são especiais para mim. Marcador 20 e marcador 60. Bom, nós podemos sair da genética mendeliana e tentar dar resposta no contexto da genética quantitativa. A genética mendeliana, ela pensa na ação dos genes em via biosintética, como é que um alelo funciona, existe o fenômeno da dominância, é o fenômeno em que um alelo é capaz de produzir, determinar a produção da enzima, o outro proporciona bloqueios em vias. Então existe toda uma conceituação, né, das ações gênicas e do conceito da própria interação epistática, que leva à existência de vias biosintéticas e leva à existência dos fenômenos das supressões interalélicas. Existem os alelos epistáticos e alelos hipostáticos. Todo um conceito voltado pelo mecanismo de ação de cada gene. Já na genética quantitativa, nós tentamos responder a essas questões de uma forma diferente. Na genética quantitativa, nós imaginamos o caráter quantitativo e ele manifesta uma média e manifesta uma variância. Então, a essência da genética quantitativa é entender os fenômenos por meio de médias, variâncias e covariâncias, e razões entre variâncias que daria herdabilidades, correlações, coeficientes de regressões e tudo mais. Então, nós vamos imaginar que agora nós temos um fenótipo dado pelo genótipo, mais influência do meio, e que existem variações que eu tenho que explicar. Existe uma variação fenotípica, que tem um condicional, né, da variação genotípica, mais um componente ambiental. Vou imaginar que não existe, então, covariância entre a parte genotípica e ambiental, tendo em vista ao meu zelo pela experimentação, casalizações e tudo mais. E nós vamos entender que essa variação genotípica, ela tem componentes. Tem um componente aditivo, tem um componente atribuído à dominância, aos desvios da dominância, e um componente epistático, né, das interações epistáticas. Então como é que nós vamos aprender sobre a importância, a magnitude da epistasia? Nós vamos perceber isso sobre a variação que manifestou na característica. Não é na via biosintética. Agora são conceitos de média e variância que eu tenho que aprender. Como é que eu faço isso? Olha, da mesma maneira. Eu vou montar meu experimento. Eu tinha minhas plantas, F2, eu tenho 500 indivíduos.
Eu tenho a fenotipagem, eu tenho a genotipagem. E tenho uma informação adicional. Daqui eu não preciso dos 200 marcadores. Eu sei que o 20 e o 60 são importantes. São marcadores próximos dos dois QTLs que são determinantes da minha característica. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer uma análise, né, das informações do marcador 20, do marcador 60, como é que eles atuam, como é que eles influenciam na manifestação fenotípica da minha característica. A minha característica ela tem alto e baixo teor. Tem indivíduos com alto e baixo teor. Então existe uma variância. E como é que eu posso explicar essa variância? Pelos efeitos desse marcador 20 e 60. Como é que esse marcador 20 e 60 eles atuam? Olha, se são codominantes, o 20, por exemplo, tem 3 formas. A grande, a grande, pequena, pequena, pequena. O 60 poderia ser B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Como é que eles atuam? Bom, cada alelo é importante. Esse é o efeito aditivo. O A grande é importante, o A pequeno é importante, o B grande é importante, o B pequeno é importante. Isso traduz o efeito aditivo dos blocos A e B. Mas será que o A grande, quando o A pequeno, eles se unem, eles determinam o indivíduo? Isso é importante? Se for importante, nós estamos declarando que a dominância é importante. Ou seja, será que o B grande e o B pequeno é importante? Dá um efeito adicional além ou aquém de ter o B grande e o B pequeno? A presença dos dois juntos, existe um fenômeno adicional? Isso chama-se desvio da dominância. E podemos também imaginar as interações entre o A grande e o B grande, o A grande e o B pequeno, o A pequeno, o B grande, o pequeno, o B pequeno. Isso denomina-se então epistasia. E nós vamos estudar tudo isso sob a forma de impacto na variação, na variância. É como se eu tivesse 2 efeitos, por exemplo, na agricultura, é muito comum estudar o efeito em Y na produção de 2 componentes importantes, nitrogênio e fósforo. E você pode ter 3 doses de nitrogênio, 20, 30 e 40, 3 doses de fósforo, 20, 60 e 120, e assim vai. Então, é um experimento onde se pretende fazer análise da variação. Né? O importante é saber que existe variação. Existem indivíduos que manifestam 4 e indivíduos que manifestam 2. Né? Sabemos até a quantidade. Essa informação foi útil lá na genética mendeliana. Pois bem, então eu posso calcular uma variância. Como é que calcula a variância? Como todo mundo calcula as variâncias para qualquer característica. Nesse caso, a manifestação é um padrão binário, alto e baixo, mas funciona da mesma maneira do que funciona com a característica contínua. Então, a soma de quadrado, posteriormente dividido pelo grau de liberdade, e tem o quadrado médio, que é a variância, esse 0,98. Então, minha população, a minha característica fenotípica tem uma variação, 0,98. Eu vou fazer uma análise da variação. Vou fazer uma análise da variação, faço a análise de variância. Para fazer uma análise de variância, eu preciso, então, ter um modelo. Né? Como é que eu explico essa variação? Eu explico pelo marcador 20 e pelo marcador 60. Pelo componente aditivo do marcador 20, o aditivo do 60. O efeito devido à dominância, atribuído à ação dos alelos do marcador 20 e dos alelos do marcador 60. Existem as interações de aditivo, 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 dominante, dominante, aditivo, dominante, dominante. Basta eu pensar que existe, então, 3 classes para o marcador 20, 3 classes para o marcador 60, consequentemente eu tenho 9 classes, a combinação dos dois, e eu teria, então, 8 graus de liberdade. Analisando apenas a informação do marcador 20, representado pelo GNA, tem 2 graus de liberdade, e eu vou estudar esse componente aditivo pelo efeito linear, esse devido à dominância pelo efeito quadrático. O mesmo eu faço para o bloco B. E as interações passarão a ser aditivo-aditivo, seria aquilo que a estatística faz da interação linear-linear. O aditivo dominante, dominante-aditivo, pelas interações linear-quadrática. E o dominante-dominante pelas interações quadráticas. Então veja, se eu unir essas
essas quantidades de variação linear, eu tenho a variação aditiva. Se eu unir essas quantidades quadráticas, eu terei a contribuição devido à dominância. E se eu unir essas quantidades, eu terei a contribuição da epistasia. Então basta fazer uma análise da variação, né? Eu entro com essas informações em qualquer aplicativo, tenho dois efeitos, né, explicativos, o marcador 20, o marcador 60 e a variável resposta y, que nesse caso específico manifesta um padrão binário. Então eu vou fazer uma análise de variância, né? E no caso aqui é completamente determinado, né? Ou seja, eu vou praticamente em resíduo zero, e aquele nosso variação percebida anteriormente, 0,98, ela é decomposta, né? Essa variação é atribuída a uma série de componentes. O componente aditivo dominante, que eu agrupei, ele está representando em termos de R2 86%. E o componente epistático, cerca de 14%. Então essa informação é importante. Existem dois genes controlando, e eu identifiquei para fim de seleção assistida o marcador 20, o marcador 60. Eles atuam, eles são importantes. Existe um componente aditivo importante, um modelo aditivo dominante é importante, explicaria 86% da variação genotípica, mas eu não posso negligenciar a epistasia, porque ela também é importante. A genética clássica já tinha dito que existia epistasia, e a genética quantitativa está também me dizendo que existe epistasia. E essa epistasia, ela representa 14%. 14% da minha variação, se eu ignorar, eu estou então não capitalizando para fins de melhoramento. O melhoramento são procedimentos aplicados numa população que existe variabilidade. Então aproveito o ganho de seleção, e muitas vezes a gente utiliza como sendo um produto diferencial de seleção e heredabilidade, e a heredabilidade é o quanto da variação genética que é repassada, eu estou capturando. Bom, se eu ignorar a epistasia, existe um componente lá aditivo importante, mas ela aqui no meu caso ela é importante 14%. E negligenciá-la significa deixar essa informação sem ser levada em consideração, né, para fim de predição de ganho. A gente pode resumir isso aqui de uma maneira talvez um pouco mais simplificada, dizer que, nesse caso, eu estou tendo a minha informação fenotípica, são os meus 500 indivíduos, aqui está representado apenas 16, e eu, para fazer a predição, eu tenho um modelo B0, aqui eu entro com a informação do GNA, aqui eu entro com a informação, essa informação aqui, se for a grande, a grande é pequeno e a pequena é pequeno, codifico com 1, 0 e menos 1. Aqui a informação do componente aditivo para o GNB. Aqui a dominância para o GNA, se for heterozigoto é 1, se for homozigoto é 0. Aqui a dominância para o GNB, mesma forma, com valores 0 e 1. E aqui as interações epistáticas, que nada mais são do que os produtos. Essas duas colunas dão o componente aditivo. Aqui, essa com essa, aditivo dominante, essa com essa, aditivo dominante. Essas duas aqui, então, daria a dominância. É nesse modelo que eu, então, vou predizer, né? Veja, aqui, de uma forma mais simples, em vez de trabalhar com 500 indivíduos, nós estamos trabalhando com 16. Então, se eu apenas utilizar um modelo aditivo, negligenciar o componente devido à dominância epistática, eu tenho uma predição. E esse indivíduo, o valor observado é 4, o modelo aditivo vai dizer que é 4,6, 3,8. Então, mesmo valores podem ser valores de predição diferentes, porque o modelo está negligenciando outros aspectos importantes. Se eu parametrizar melhor o meu modelo, né, eu vou ter uma predição melhor. A gente vai ver que o R2, a correlação entre o observado e o predito, apenas considerando o efeito aditivo, é de 57%. Se eu parametrizar meu modelo,
é de 85%. E se eu levar em consideração a epistasia, aí, como não tinha efeito ambiental, eu recupero o valor predito, exatamente o valor observado. Então, a predição 100% eficiente. E o meu modelo? Como é que eu vou dar pesos a essas informações, ao B0, as informações aditivas, a informação de dominância e as epistasia? Tem aqui os valores estimados. Então, se eu quero predizer o valor A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, né, é um desses indivíduos, eu vou dizer que a manifestação fenotípica é igual a 2. Então, este aqui é, de fato, o modelo preditivo. Então, veja que nós conseguimos responder questões importantes de predição de um determinado problema usando diferentes abordagens. Até então, abordagens estatísticas, abordagem de conotação genética, genética mendeliana, a genômica clássica e também a genética quantitativa. Bom, mas se eu quero utilizar as técnicas mais atuais, aquelas técnicas que têm sido apresentadas para nós pesquisadores, existe possibilidade de eu predizer valores genéticos por outras abordagens? Pela abordagem da seleção genômica ampla, usando RPLUP, GBLUP, LASSO e assim por diante? Existe a possibilidade de eu ter soluções a esse mesmo problema usando redes neurais? Será que existe possibilidade de eu resolver esse problema usando a filosofia de árvore de decisão? Sim. Nesse mesmo problema, nós poderemos ter vários tipos de outras soluções e vocês poderão perceber que novas abordagens deverão ser do nosso conhecimento para a gente poder aplicá-la de forma conveniente. Mas isso será abordado no próximo módulo dessa palestra. Por hora,